A gente fala agora a respeito da chegada dessa variante com o infectologista Dr. Júlio Croda, ele é pesquisador do Instituto Fiocruz. Dr. Júlio, muito bom ter o senhor aqui novamente, sempre nos ajudando a esclarecer um pouco, e eu acho importante a gente começar falando um pouco sobre o momento em que essa nova cepa chega ao Brasil, né? Chega num momento em que várias das nossas estruturas hospitalares do país, de norte a sul, já estão sob profundo estresse, né? Na verdade, não conseguiram reduzir ali as internações, em alguns lugares a gente já tem de novo fila. Nesse contexto, me parece ainda mais preocupante, né? Boa tarde, Daniela. Com certeza, muito preocupante essa situação do Brasil. Tem gente que fala que é terceira onda, tem gente que fala mais apropriadamente que a gente emendou uma segunda onda, porque a gente teve março e abril terríveis, né? E agora teve um mês de descanso e com certeza vai ter um aumento significativo do número de casos, de internações hospitalares e óbitos no mês de junho, que vai se iniciar na semana que vem. E chegando uma nova variante, que muito provavelmente é mais transmissível, por exemplo, que a variante do Reino Unido. No Reino Unido, em 9 semanas, essa variante se tornou predominante, superou a variante do Reino Unido, que é muito próxima à nossa variante P1. Então, assusta muito, porque a gente tem dificuldade de testar, tem dificuldade de isolar, fazer a contenção do vírus mais pontualmente, e nos resta apenas as medidas mais restritivas globais, com impactos econômicos, mas que é extremamente necessária para a contenção da transmissão do vírus. Nossa taxa de cobertura ainda é muito baixa para a gente acreditar que a gente vai conter essa transmissão do vírus apenas com a vacinação, no mês de junho e julho. Então, a gente vai ver nas próximas semanas cenas lamentáveis, como a gente viu em Manaus, com falta de leitos, com filas em unidades de pronto atendimento, talvez com falta de oxigênio em algumas cidades. Doutor Júlio, eu vou aproveitar então a presença do senhor aqui e fazer aquela conversa da forma mais ampla possível, porque assim, cada um de nós aqui traz uma contribuição, uma dúvida e a gente conversa com mais gente que está em casa. Vou pedir primeiro então para vir para cá o meu parceiro Kenzo Matida, âncora em Brasília. Kenzo acompanha de muito perto todas essas medidas do Ministério da Saúde, pode nos ajudar sempre aqui, na verdade pode não, sempre nos ajuda a acrescentar na discussão. Kenzo, o entrevistado é seu. Obrigado, Dani. Doutor Júlio Croda, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor para a gente que hoje, inclusive, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fez uma sugestão ali para que trabalhadores marítimos de embarcações e de plataformas, que eles ainda são uma exceção, eles podem entrar no país apresentando um teste negativo de PCR para que eles cumpram ali um isolamento por um período maior em apenas uma região. Essa foi, na verdade, a sugestão feita pela Anvisa. O senhor vê isso com os bons olhos? De fato, essa é uma das medidas que pode impedir a disseminação dessa variante em todo o país? E essa medida, ela precisa, se for essa a medida mais eficaz, ela precisa ser colocada em prática o quanto antes, na sua visão, doutor? A gente já está atrasado na contenção da introdução de novas variantes. A gente nunca fez isso adequadamente, Kenzo. Então, a gente teve a introdução da variante do Reino Unido, vai ter a introdução da variante indiana e muito atrasado todas essas medidas que estão sendo instituídas. A Anvisa, principalmente, tem muita dificuldade de fazer uma vigilância mais ativa em portos e aeroportos. Diferente do Reino Unido, que obriga todo passageiro a permanecer 10 dias no hotel indicado pela agência de saúde e testar se tiver sintomas, aqui a gente orienta esse passageiro, se ele tiver sintoma, procurar o serviço de saúde. E como aconteceu recentemente em Guarulhos, uma pessoa chegou contaminada com a nova variante indiana, testou no próprio aeroporto, o PCR demorou para ficar pronto, mais de 24 horas, deveria ser um teste de antígeno, ela foi para o Rio, circulou em 3 cidades diferentes, teve contato com diferentes pessoas, e, com certeza, a gente sabe que essa variante já deve estar no país, já deve estar circulando. Então, muito pouco a gente fez para conter a disseminação de novas variantes.
e a partir de agora qualquer medida já é tardia nesse sentido. Professor, eu vou então aproveitar aqui e seguir com o nosso time. Yuri Pita vem para cá agora também, o entrevistado. A gente está ouvindo aqui infectologista Júlio Croda, ele é da Fiocruz. Yuri. Obrigado, Dani. Boa tarde, Croda. Obrigado por estar conosco. Queria que você falasse um pouco sobre o momento que o Brasil está e com essa possibilidade do que está se chamando de terceira onda e a situação que as unidades, o sistema de saúde vai ser impactado por essa eventual terceira onda. Ela é uma situação mais confortável ou menos confortável, mais arriscada do que foi, por exemplo, no ano passado ou no início deste ano, aquele mês de março, quando as UTIs também já estavam com um índice de ocupação alto. Qual é o nível de preocupação que tem em relação a como o sistema de saúde no Brasil como um todo está preparado para essa eventual terceira onda? Eu acho que a maioria dos epidemiologistas, infectologistas, estão bastante preocupados com essa terceira onda, porque a gente tem uma capacidade de ampliação muito baixa, né? A gente já ampliou o máximo na maioria das cidades e estados os leitos de terapia intensiva e a gente fez medidas restritivas por pouco tempo e já houve uma flexibilização muito rápida das atividades econômicas. A maioria dos estados ainda tinham taxa de ocupação de UTI acima de 80%, uma elevada transmissão quando ocorreu essa flexibilização. Então, a gente vê que a gente vai ter um intervalo de um mês e meio para novo aumento, já com essas unidades superlotadas, já com essas unidades sem capacidade de ampliação e com muita dificuldade de gestores municipais e estaduais implementar qualquer medida restritiva pelo desgaste no discurso, porque não foi adequada a forma que foi implementada, pela falta de apoio do governo federal nessas medidas restritivas, inclusive com a ação no STF, questionando esse tipo de medida que a gente sabe que a OMS respalda, que são as medidas mais efetivas para a contenção da transmissão. Então, eu vejo o cenário politizado, com bastante dificuldade de controle da transmissão e um nível bastante elevado de ocupação dos nossos hospitais. Doutor Júlio, enquanto o Leandro Rezende chega aqui para conversar conosco, também o senhor conhece nosso analista no Rio de Janeiro, eu vou aproveitar rapidamente, qual é o benefício de, nesse momento, com essas novas variantes que têm uma capacidade de transmissão mais aguda do que a Covid tal qual nós inicialmente a conhecíamos, qual é a validade de um movimento nesse momento para derrubar medidas de restrição, por exemplo, como que é o presidente Jair Bolsonaro em estados como Pernambuco, que está com lotação de UTI acima de 90%? É um absurdo, né? Contribui para uma tragédia que está prevista para acontecer, tem data e hora para acontecer, e quando você dificulta que o gestor local já tem muita dificuldade de tomar esse tipo de medida restritiva. Existe muita pressão para essas medidas não serem adotadas. E quando ele não encontra respaldo a nível estadual, a nível federal, ele se contenta com discurso negacionista de kit Covid, de estar tentando abrir leitos de campanha que não são ideais, porque você não tem equipe médica adequada, porque falta kit de intubação, porque falta equipamento de proteção individual. Então, eu acho que já passou um ano da pandemia, mais de um ano da pandemia, a gente sabe o que tem que ser feito ou não, já está bem claro e já está bastante respaldado cientificamente e já está recomendado também pela OMS, pelo CDC dos Estados Unidos, que deve ser feito nos momentos mais críticos. Esse debate, essa politização do que a gente pode fazer para a contenção da transmissão, do colapso, é inócuo, porque já se passou aquele momento inicial, né? Que a gente desconhecia o vírus, que a gente não sabia quais medidas que eram mais efetivas, existia muita dúvida. Esse momento já passou, mas parece que no Brasil não. A gente ainda está vivendo dos mesmos erros do passado. Leandro, para finalizar com você.
Doutor Júlio, obrigado por estar conversando com a gente. Hoje aqui no Brasil, a gente tem uma média de 65 mil casos novos de coronavírus registrados todos os dias. Em contrapartida, a gente tem aí pouco mais de 500 mil de pessoas tomando a primeira dose também, principalmente agora nessa reta final do mês de maio. Então, existe algum número que precise ser atingido para a gente tentar começar a sair dessa situação tão grave que a gente está vivendo? A gente tem ainda um patamar muito alto de pessoas se infectando todos os dias e ainda não conseguimos avançar muito na vacinação. Tem algum número que seria até mágico, em algum sentido, que a gente precise mirar para poder começar a pensar a sair desse momento? Pelo menos assim, acima de 70% dos brasileiros vacinados. E esse número só deve ser atingido ao final desse ano, se a gente tiver uma perspectiva de aumento na velocidade de vacinação a partir do segundo semestre. Eu acredito que vai ocorrer, principalmente com a previsão de chegada de mais doses. Nós temos capacidade, sim, de saltar para 2, 3 milhões de brasileiros vacinados por dia. Nós temos mais de 38 mil salas de vacina, estratégia de saúde da família forte, que pode ajudar nisso. Ainda tem o setor privado que pode contribuir nas farmácias, pode ser instituído uma parceria do ponto de vista da vacinação. Então, a gente tem capacidade de vacinar mais pessoas por dia, falta a vacina e eu acredito que isso vai acontecer a partir do segundo semestre. Mas enquanto a gente não atinge 70%, é muito difícil a gente conter a transmissão, a superlotação do serviço de saúde, o colapso propriamente dito de todo o sistema.